união promove a proteção de quem está unido. Proteção em todos os aspectos. Pode ser no aspecto físico, como também pode ser a proteção no aspecto espiritual. Eu quero lembrar os irmãos a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. O texto vai dizer: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A união promove a proteção espiritual em nosso meio. Veja que a analogia que a Bíblia faz é de um leão. Ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Os estudos na África mostram, né? E até esses estudos ganharam a sua publicidade nos canais fechados de televisão. A gente pode acompanhar, né, um clã, os leões em caça. Quando você faz essa observação, quando você para alguns instantes para você ver um vídeo como esse, na sua cabeça tendo esse texto, você entende a revelação que está nesse texto. Eu uma vez estava vendo os leões caçando uma manada de búfalos. Isso é uma coisa tremenda, porque naquela reportagem que eu estava acompanhando, os leões ficavam acompanhando aqueles búfalos por semanas. Você via os ossos daqueles leões. Eles estavam famintos, mas em nenhum deles havia a precipitação. Eles começam a acompanhar a manada já de semanas. E eles têm cuidado nos mínimos detalhes, barulho, sabe? Se camuflar na folhagem seca, típica da África. Até o vento, eles tomam cuidado para ficar contra os ventos, para que o seu odor não possa chegar naquela manada e aquela manada ser dispersa. E por semanas eles vão acompanhando, calado. E por que eles acompanham semanas? Porque durante essas semanas eles estão observando a manada. Agora, a manada também não é inocente. Eles percebem que estão sendo perseguidos, principalmente os mais velhos dos clãs da manada, os mais experientes. Então olha que coisa tremenda que os búfalos fazem. Quando eles sentem a presença do predador, os mais velhos se colocam nos extremos da manada e eles convidam para o centro os filhotes, os mais desprovidos de alguma saúde, sabe? E aí nos extremos ficam os mais robustos, os mais fortes. E no meio estão aqueles que estão carentes de alguma necessidade, seja ela física ou então pela própria idade, são muitos novos ou muitos velhos. Agora existe também os da manada que insistem em viver fora do bando. Quando a manada vai beber água, por exemplo, tem um búfalo que não quer estar na manada. E ele quer beber sozinho. O leão fica de olho neles. E aí na oportunidade, às vezes na noite, que é mais difícil ainda, aí os leões são para ir em direção àquela presa descuidada, aquela presa que está longe da manada, aquela presa que está desprovida da união, para poder buscar e tragar. Agora é mais bonito ainda mesmo quando isso acontece e a manada se levanta, os búfalos ainda se organizam e vão pelo menos uns 15. E aí os fortes tentam a todo custo arrancar aquele búfalo ferido das garras do leão. Então existe uma luta tremenda e muitas vezes, mesmo com o ataque quase certeiro dos leões, a união de alguns grupos fazem com que eles sejam retirados daquele ataque e aquela presa pode ser salva. Tudo porque existe a união. É uma coisa tremenda. Eu recomendo vocês assistirem, quando possível, estas reportagens. Você vai se surpreender. Assim é o nosso adversário, bramando como leão,
buscando a quem possa tragar. Por isso que a união, ela promove a proteção. Quanto mais nós estivermos unidos, quanto mais o povo de Deus está unido, mais ele pode contar com a proteção e proteção espiritual. Louvado seja Deus. Quando o povo está unido, eles podem contar com a compreensão. Jesus, ele nunca se afastou, ainda que fossem pecadores. Ao contrário, ele arrumou até problemas com muitos. Lucas 15, 2, por exemplo, o texto vai dizer que os fariseus, os escribas, murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Mateus, você vai ver o texto dizendo: os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? A união de Cristo com o chefe dos publicanos promoveu salvação àquela casa. A união do mestre, aleluia, com aquela adúltera pega em flagrante, trouxe salvação para aquela mulher. A aproximação de Jesus com aquela mulher samaritana que foi buscar água revolucionou não só a vida da mulher samaritana, como os samaritanos puderam receber o convite dela própria, dizendo: venham assistir. Não é este, porventura, o Messias? Louvado seja Deus, porque o Senhor não se afastou, o Senhor sempre se aproximou de todas as pessoas. Senhor Jesus, ele quer aproximar-se de você, unido a você. Louvado seja Deus. Por que você não vive esta união? Louvado seja o nome santo do Senhor. A união, ela promove a unção. Tem muita gente que está buscando a unção, mas a unção não é a causa a ser buscada. A unção não é a causa, a união é a causa. E a unção é a consequência, louvado seja Deus. Por isso que eu escolhi o Salmo 133, porque veja que o próprio rei Davi é quem vai declarar no Salmo de número 133, ele diz: ó quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí no versículo 2, ele começa a fazer a alusão desta união, e a primeira comparação que ele faz é como o óleo precioso que desce a cabeça e vai até a barba de Arão, e que desce à orla dos seus vestidos. Aleluia. Esse azeite é o azeite. Se você recorrer lá em Êxodo capítulo 30, você vai ver a partir do versículo 22 como era preparado esse azeite. Era um azeite caro, era precioso, os elementos contidos nesse azeite, e a finalidade dele era a unção dos utensílios da tenda. Se ungia tudo, inclusive Arão e seus filhos, para o santo sacerdócio. Aleluia, seja Deus. E a unção é comparada, aliás, a união é comparada a esse azeite, é como óleo precioso. Talvez a união é realmente algo precioso. E, infelizmente, em muitos lugares, a união, ela com esse óleo, também é rara. A união com esse óleo, ela também é cara. Louvado seja Deus. E em muitos lugares, como esse azeite é agradável. A Bíblia diz que o aroma que aquele azeite exalava era tremendo, de modo que um sacerdote, um sumo sacerdote passava, notava-se a sua presença também pelo odor que ele extraía, pela sua fragrância que ele exalava. Até quem era cego podia saber que ali estava passando um sacerdote. Todas essas figuras do azeite, ela pode ser utilizadas para representar a união, ou seja, é precioso, é raro, é caro, é agradável, mas a figura que Davi está usando aqui é o fluxo desse azeite.
ele declara que o azeite está sobre a cabeça, desce sobre a barba, e ela invade todas as vestes sacerdotais. Aleluia, louvado seja Deus. Êxodo capítulo 29, vai ver quais são as vestes sacerdotais. O azeite, ele inundava tudo aquilo, e ele chegava até a orla dos vestidos. Talvez a maior analogia, a maior tipologia que Davi estava querendo dizer, é que esse azeite, ele abrangia tudo, desde a cabeça até a orla dos vestidos. A união não era parcial, a união era total. Por isso ele usa a figura do óleo que está sobre a cabeça e desce sobre a barba e envolve todo o corpo. Hoje não é diferente. O azeite, a união, está sobre a cabeça. Cristo é a cabeça, aleluia. A barba de Arão, representando seu poderoso ministério, e o corpo, louvado seja Deus, a igreja, louvado seja Deus. A união, ela tem que ser total, desde a cabeça, que é Cristo, até o corpo, que é a sua gloriosa e amada igreja que está na terra. Glorifique e exalte o nome do Senhor, que está nos convidando a viver a bondade e a suavidade da união esta noite. Ele também usa a figura do orvalho de Hermon. Versículo 3, ele vai dizer: é como o orvalho de Hermon. O orvalho, na Bíblia, ele tem a sua tipologia de fecundidade, ela tem a sua tipologia de terra frutífera, por exemplo. Nós podemos recorrer, por exemplo, Salmo de número 110, versículo 3, você vai ver lá o orvalho sendo usado como a figura da fecundidade. Se você for em Gênesis capítulo 27, versículo 28, você vai ver a terra frutífera, a bênção da terra frutífera e o orvalho sendo citado ali, né, como essa figura. Mas para você entender a figura de Davi, o que Davi estava querendo dizer, colocando essa questão do orvalho de Hermon, você precisa entender a geografia de Israel. Quando eu estava estudando esse texto, eu tive essa curiosidade de olhar os mapas. E quando você olha os mapas na Bíblia, você já olhou o mapa da Bíblia? Quando você olhar o mapa da Bíblia, lembra do Salmo 133. E aí você vai entender o que ele quis dizer. Sabe por quê? Eu vou dizer para você aqui. Hermon é um monte. E o Monte Hermon, ele fica geograficamente ao norte de Israel. E é o pico, o maior ponto de Israel. Tanto é que eu não tenho oportunidade de ir, quem sabe um dia eu irei à terra, né, de Israel, mas eu ouvi e li algumas pessoas que foram para lá, e eles dizem que o pico do Monte Hermon, ele fica quase que a maior parte do ano com a neve no seu pico, no seu topo, porque ele é muito alto, né? Então ele fica por muito tempo durante um ano com a neve cobrindo o seu pico, né? Esse é o Monte Hermon. Agora, os montes de Sião. Os montes de Sião estão longe de Hermon. Os montes de Sião estão para baixo, na região sul de Israel. Então, como que é isso? Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Eles estão longe, mas eles representam